Bem, pessoal, cortou o vídeo, então continuando. Ah, Nós paramos no artigo 6º do Código Penal e tem algumas implicações. Por exemplo, o artigo 70 do Código de Processo Penal estabelece que o lugar do crime é onde se produziu o resultado. É o lugar da infração onde foi consumado o delito. Isso é uma regra, então onde foi consumado o delito é o local do crime. Porém, os tribunais têm estabeleceram, né, que nos casos dos crimes dolosos contra a vida e homicídio, o local do crime é onde se produziu a ação, o foro competente é o local da conduta. Depois também nós temos os crimes permanentes, né, também é uma regra, se a consumação se estendeu por mais de um estado brasileiro, por mais de uma cidade, no caso de um sequestro, por exemplo, o local do fato será pela prevenção, que é o juízo do local que praticar o primeiro ato processual. Isso se dará, vocês aprenderão bem isso nas aulas de processo penal. Crime tentado, fórum competente, então é o local do último ato de execução. Então, por exemplo, o indivíduo sai de cidade em cidade tentando praticar golpes, sem conseguir, e é preso. Então, o fórum competente é o do último ato de execução. Crimes à distância, que é o que eu dei o exemplo do crime sexual, Inglaterra-Brasil. Fórum competente pode ser do Brasil, por causa do artigo 4º, do artigo 6º, que estabelece isso. Casos de crimes integralmente cometidos no exterior, aí nós teremos a extraterritorialidade da lei penal brasileira, que nós estudaremos ainda no artigo 7º, e temos ali o caso da embarcação em aeronaves, que nós já vimos no artigo 5º. Bom, fazendo aqui uma retrospectiva do que nós vimos até agora, e na próxima aula terminaremos com o artigo 7º em diante, nós vimos que o artigo 1º do Código Penal trata do princípio da legalidade. Trata do princípio da legalidade ou da anterioridade, né? Então, o que quer dizer isso? Que para considerar fato como um crime ou aplicar pena, deverá haver uma lei anterior a esta conduta desse sujeito. O artigo 2º do Código Penal, ele determina a retroatividade da lei penal benéfica, né? Independentemente se o indivíduo estiver apenas cometido crime, se estiver sendo processado ou se estiver executando a pena. Se a lei penal for benéfica, conforme determina o artigo 5º da Constituição Federal, deverá retroceder para beneficiar esse réu. O artigo 3º do Código Penal, a chamada lei temporária ou excepcional, estabelece que, mesmo que passado o prazo, terminado o prazo da temporariedade, que é a data fixa, ou da excepcionalidade, que é uma causa excepcional, como está ocorrendo agora a pandemia, mesmo tendo cessado essa lei temporária ou excepcional, aplica-se por período determinado, aplica-se essa lei após cessar os seus efeitos. Então, aplica-se após a revogação. Exemplo, a pandemia. A pandemia está em vigor, crimes cometidos agora, mesmo que a lei posterior seja revogada quando passar esse surto, a lei será aplicável. Artigo 4º do Código Penal, nós vimos que o praticado crime no momento da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o crime ocorre, conforme determina o artigo 4º, o momento do crime, é naquele momento da ação ou da omissão, não interessa o momento do resultado. Isso serve para a aplicação da lei vigente no dia do crime, para a aferição da imputabilidade do agente, conforme nós vimos, né? Por exemplo, então no caso do homicídio, o indivíduo leva um tiro, morre dali a 30 dias. O tempo do crime é o dia da ação da omissão, ou seja, o dia dos tiros. Territorialidade, artigo 5º do Código Penal. Nós vimos que aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Né? Então, aqui esses tratados, convenções, por exemplo, são as imunidades diplomáticas em que será aplicada a lei do seu país a crimes
que ocorrerem envolvendo imunidades consulares dentro de um consulado ou imunidades dos embaixadores, que é um pouco mais ampla, mas será aplicado a lei do seu país, mesmo sendo no Brasil. O parágrafo 1º fala da extensão do território nacional. Parágrafo 1º do artigo 5º é a extensão para fins penais. A linha A fala das embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, será aplicada a lei brasileira. A linha B, aeronaves e embarcações brasileiras de propriedade privada que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, será aplicada a lei brasileira. Também é aplicada a lei brasileira, lá no parágrafo 2º do artigo 5º, navios e aviões estrangeiros em crimes praticados a bordo, quando navios e aviões particulares não públicos, né, estejam em porto ou mar territorial brasileiro, no caso dos navios, ou pousados em território brasileiro ou voando no espaço aéreo brasileiro. O artigo 6º trata do lugar do crime. Então, local onde ocorreu a ação ou omissão ou onde se produziu o resultado. Isso é chamado teoria da ubiquidade. Então, o local do crime pode ser tanto onde ocorreu a ação ou omissão ou onde se produziu o resultado. E isso serve muito para os chamados crimes à distância, como no exemplo que eu citei para vocês. Certo, pessoal? Então, nós, na semana que vem, terminaremos a aula e faremos uma revisão também para a nossa prova final daqui a 15 dias. Então, uma boa semana a todos. Não esqueçam que existe um polígrafo que é o complemento desta aula e está depositado para vocês.